pessoal, aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. Minha convidada de hoje, a minha queridíssima Cris Guerra, está aqui comigo nos estúdios. Obrigada pela presença, Cris. Eu que agradeço, Carol. Delícia. Obrigada pelo convite. Nossa, é uma honra ter você. Um papo sempre gostoso, leve, solto. E, Cris, a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, falando sobre uma frase que você falou, que eu até falei, vamos desenvolver um papo em cima disso, né? Eu e a Cris já tivemos juntas, até mesmo num dos eventos das Mulheres Elétricas, Sim. do ano passado, lá no Pátio Savassi, onde a gente esteve no palco. E a Cris contou um pouco da história dela, com aquele storytelling maravilhoso que ela tem, com essa leveza toda, que ela, né, esse talento que ela tem para contar histórias. Mas eu não vou me esquecer de uma frase que você falou, que diante de sofrimentos, às vezes, ele te leva para um lugar tão escuro que a nossa autoestima realmente fica apagada ali. E a gente acha que a gente vive um tempo achando que a gente não é merecedora de coisas melhores do que aquele sofrimento. Sim, E como se aquilo não trouxesse, a gente conseguiria sentir mais nada melhor do que aquilo que a gente está sentindo. E você perdeu 2 pais, você teve uma vida onde você estava grávida, perdeu o seu companheiro, o pai do seu filho, Antes que é o disso, eu tive Francisco. 2 abortos no meu primeiro casamento. Foi isso mesmo. Foram vários momentos de dor. De perda. De perda. E você é uma mulher extremamente, assim, bem resolvida com a sua imagem, com o seu posicionamento, com quem você é, o que você já passou. Você, estando bem ou não, você é o que você é, né? Eu digo assim, se você tá bem por dentro ou por fora, você sabe lidar com isso. Como que você trabalhou essa autoestima? Como que é hoje essa questão? A gente falou que realmente é um mal, né? Quando a pessoa não tem uma autoestima. Como que isso influencia e como que te influenciou na sua vida? Eu acho que autoestima é uma palavra importante para todo mundo, né? Assim, o que o Hitler tinha era problema de autoestima, né? E problema com a mãe. Exatamente. E muito provavelmente os problemas que a gente tem com a nossa mãe estão intimamente relacionados com a nossa autoestima. Com certeza. Né? Autoestima é uma palavra que resume muito a minha vida. E antes de ter todas essas perdas, eu tive uma construção na minha infância muito difícil, era muito sofrida, eu não encontrava muito meu lugar no mundo, me sentia meio peixe fora d'água, porque eu sou a 5ª filha, né? E cheguei, tinha 2 meninos, 2 meninas, então eu demorei para encontrar meu lugar. Na verdade, eu demorei uma vida inteira para encontrar meu lugar. E aí, quando eu estava, acho que a moda foi muito importante para esse encontro com a autoestima, e acho que foi importante para eu querer ser uma pessoa diferente, porque antes eu me sentia diferente e não gostava de ser diferente. Então, quando eu fiz as pazes com a diferença ao longo do tempo, eu fui crescendo e tudo mais, mas eu acho que eu sempre busquei uma vida mais convencional. E ao longo da vida, né, hoje eu tenho certeza que eu não nasci para ser convencional, mas eu demorei muito tempo para aceitar isso. E aí, com essas perdas que eu tive, né, a minha mãe, depois 7 anos depois o meu pai, né, os 2 tiveram câncer, ficaram 2 anos doentes. Aí 6 meses depois que o papai morreu, eu me casei pela primeira vez, engravidei, perdi o bebê rapidinho. Aí 10 meses depois eu engravidei de novo, perdi de novo, me separei. E aí resolvi que eu não ia ter filho e tudo mais. Quando eu tava, aí eu me separei e comecei a namorar uma outra pessoa e estava muito feliz. E aí eu vou trazer você para esse sentimento que a gente estava falando, né? É engraçado porque num momento eu falei, nossa, tá tudo muito bom. Eu tô com um homem que eu amo, eu tô grávida, eu tô com um emprego legal. O que pode acontecer agora? E foi literalmente um medo que eu tive, mas eu me desprendi desse medo. E de fato o que eu mais temia aconteceu. Que o Gui, meu marido, na época meu namorado, na verdade, a gente não morava juntos, estávamos muito felizes esperando o Francisco. Com 7 meses de gravidez, quando eu estava com 7 meses de gravidez, o Gui teve uma morte súbita, né? Então, assim, você pensa, meu Deus, como que isso ainda foi acontecer comigo? E aí você vai para um lugar que é um lugar muito isolado, né? Recentemente eu fiz uma palestra no TED e eu sintetizei isso como o fundo do poço. E eu falo que o fundo do poço é um lugar para onde todo mundo já foi. Só que a gente não conta, né? E o que acontece com o fundo do poço? Primeiro que você se sente muito pior que todo mundo, né? Você acha que porque a pior dor é a sua, então você se sente uma solidão muito grande dentro daquela dor. Aí você acha que você não é merecedora, que você não vai ter. E o fundo do poço tem uma coisa muito interessante, que você gasta mais tempo querendo sair dele do que, de uma certa forma, aproveitando o que ele pode te oferecer. Com aquilo, né? Com aquele escuro, com aquele lugar isolado. O tanto que você está perto de si mesmo naquele momento. Porque a tristeza te aproxima de si mesmo. Claro. Né? Então, acho que foi quando... foi exatamente nesse momento de muito escuro, mas ao mesmo tempo veio o Francisco, que eu não posso dizer que faz parte do escuro, ele vem como a luz, mas ao mesmo tempo né? como um respiro, mas ao mesmo tempo ele também traz
ele trouxe, ele evidenciou a falta do pai. A presença do filho evidencia a falta do pai. É. Então, como é que eu ia conviver com uma alegria tão grande que eu não podia dividir com o Gui? Como é que eu ia conviver com essa falta tão grande que o Gui fazia, não para trocar fralda, mas para estar ali comigo aproveitando e tudo mais? Eu tinha que ser forte. E para ter que ser forte, eu tive que acessar coisas minhas que eu desconhecia. Eu tive que acessar todos os meus canais de expressão. E aí surgiu o blog de moda e o Sim. blog de escrita, que eram as cartas para o Francisco, né? Surgiu a história de mostrar as minhas roupas 2 meses depois dos blogs das cartas para o Fran, né? Que era o Para Francisco, que depois virou livro. Pouco tempo depois eu resolvi mostrar as minhas roupas, que era um reencontro comigo mesma. Agora mãe, depois da gestação, uma mulher de novo, sozinha, mas querendo se reencontrar e tudo mais. Então, tudo isso fez com que eu olhasse para tantos potenciais que eu tinha e que em condições normais eu não teria percebido, que eu acho que isso fez uma transformação muito grande em mim. Mas, ô Cris, isso é maravilhoso. Eu acho isso, assim, incrível, mas não é todo mundo que consegue ter esse Sim. discernimento. Então, eu fico pensando assim, às vezes muitas pessoas podem ter falado, nossa, você teve sorte, você não entrou pro mundo das drogas, você não se deprimiu, ou você não caiu, não deixou a vida te levar, não virou, né, uma perdida no mundo, porque com tanto sofrimento, como que você... Da onde que vem isso? É porque é muito difícil pontuar. Foi de família, foi um aprendizado, foi talvez uma força interna, foi pessoas que tiveram ao seu lado. Eu acho que é uma conjunção, Conjunção. Porque ele não é muito palpável isso. Eu acho que é uma coisa que não vem... Eu sou uma estudiosa da minha própria história. À medida que eu me distancio dela, eu descubro coisas novas sobre a minha própria história, né? Então, olhar para a história do outro é importante hoje. Eu ter uma visão muito clara sobre a minha própria história, e é sobre isso que eu falo na minha nova palestra, O Poder de Ser de Verdade, por isso que minha coluna mudou de nome. Sim. Porque eu acho que a palavra O Poder de Ser de Verdade tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Total. Né? A própria verdade te oferece subsídios para você descobrir saídas, mas você tem que estar com o olho aberto para elas. Eu sempre tive esses olhos abertos. Eu acho que, por mais que eu fosse mais ranzinza na infância, mais difícil e tal, eu acho que a posição de vítima, ela te dá muito mais trabalho. Porque você tem muito que, mais. né, você tem que ficar ali E naquela o sentimento posição. É disso? chato, as pessoas não te Nossa. aguentam. Eu acho que tem um lado, assim, do luto que eu percebi. Teve uma época, tá me vindo esse insight agora. Teve uma época que eu percebi que eu precisava falar muito. Eu falei, as pessoas não vão me aguentar. Eu vou precisar falar por um outro canal. Outro canal. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na internet, e aí eu entendi, quando eu comecei a escrever para o Francisco, foi uma parte da minha angústia que foi embora, porque eu pensei assim, nossa, então para ele eu vou escrever, ele vai ler no futuro, e eu vou tirar de dentro de mim. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, gente, eu posso vivenciar a dor de uma maneira bonita. Sim. Eu não preciso vivenciar a dor com melodrama. Que a nossa cultura fala muito disso. Demais. Né? Como se a gente tivesse que estar, assim, sempre sofrendo. As pessoas dizem, nossa, o frio não vem. O frio vem, nossa, tá frio tá demais. muito frio, tudo tá muito calor. Tudo difícil, tudo é muito difícil, É né? verdade. Isso chega a ser engraçado, de tão ridículo mas é que é. Um retrato da nossa cultura, um negócio desse. Se você não está em sofrimento, parece que você não é merecedor de atenção. Alguma coisa verdade. Nó, fulano. Igual quando minha sogra liga, a primeira coisa que quem que tá doente, quem que já morreu, qual que é o problema? Sempre tem alguma coisa por trás disso. É um apego ao sofrimento, né? Isso vem de enraizado, né, na nossa cultura. Sim, mas aí eu posso lembrar que meu pai era um cara que fazia piada nas situações mais difíceis. Né? Eu tenho 2 piadas que eu lembro, uma do dia do enterro da minha mãe e uma do dia do enterro do meu pai, que são coisas que eu lembro, assim, porque o humor, ele nos salva muito. E isso é uma coisa que talvez eu tenha aprendido com meu pai, um pouco com a minha mãe, e que se manifestou nos momentos de desespero. E são necessários, né? Demais. Nossa, como gente, são. o humor, primeiro que é o seguinte, a vida não é para ser levada a sério, até porque a gente não vem aqui para sempre. Não. Né? Vamos todos embora um dia. Exato. Né? Eu tinha uma turma de amigos na publicidade que de vez em quando falavam, preocupa não, cedo ou tarde estaremos todos mortos. Porque é mais ou menos isso, gente. Não dá pra levar a vida tão a sério. A gente vem de um lugar e vai pro outro lugar do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, né? Mas aí tem uma coisa interessante. Quando o meu maior medo aconteceu, que é justamente o medo de perder o Gui, o que aconteceu? Eu agi com a coragem de quem não tem nada a perder. Porque eu já tinha perdido, tipo, o meu esteio, que era a pessoa com quem eu ia ter um filho. Agora eu tinha que dar conta desse filho, então não adiantava. E tem a ver também com você entender que a morte é definitiva. Total. Que ela não é um problema que vai ser resolvido. Não é. E que ou você muda a sua visão sobre ela,
ou você vai ficar para trás. Não, ou você começa Pra a viver de verdade, sem viver pensando na morte, e viver de verdade, porque meu pai sempre falou, é a única certeza que a gente tem. É. E é tão óbvio, né? Mas as pessoas esquecem disso, ficam querendo burlar. Eu vou viajar separado de avião, do meu filho, da minha mãe. Faz uma logística que, às vezes, quem que somos nós para controlar isso, A né, gente fica a vida inteira querendo ignorando o óbvio. E o Exato. óbvio precisa ser dito sempre para nós. Total, a gente falou, ele tá Leva um sempre aqui casaco. em cima. Sabe essa coisa? É, da mãe Né? sempre ali, repetir. Leva um casaco? É isso. É Eu acho que condicionamento. a vida se trata disso. A gente o tempo todo dizer uns para os outros aquilo que é óbvio, mas que a gente fica insistindo em ignorar. Que eu acho que a gente lida muito mal com a finitude da vida, pelo menos Muito. no Acidente, né? Cris, eu lamento tanto, nós vamos ter que interromper. A gente nossa- precisava de uns 80 uns minutos. 80 minutos pra ficar aqui. Nós vamos criar agora uma coluna, Cris e Carol. Mas eu agradeço tanto, a gente poderia ficar aqui. Essa conversa vai ter que ir um dia pra uma mesa de boteco É. ou uma garrafa de vinho, seria bom também. Muito bom. De preferência de boa De qualidade. boa qualidade. O papo é de qualidade, tem que ter coisas de boa qualidade. Cris, obrigada pela presença. Eu viu? que agradeço. Até a querida. próxima. Até a próxima.